Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Fico feliz por poder compartilhar a palavra de Deus com você mais uma vez. E chegamos ao 13º estudo. E esse estudo é falando sobre o juízo. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentaram o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E Paulo confirma, pois todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sobre que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz e como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. Então veja só, a gente fica olhando assim, o julgamento, ele vai ocorrer. Quem será o juiz? Mas antes da gente responder essas perguntas, vamos para a primeira pergunta. A pergunta é a seguinte: para onde Jesus foi após sua ascensão? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então veja que interessante. Para onde foi Jesus? A gente vamos ter mais 2 versículos para ter uma comprovação exata. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Veja que interessante. Onde Jesus foi após a sua ascensão para o céu? Ele está sentado na majestade, no trono lá no céu, no verdadeiro tabernáculo. O tabernáculo este que Deus erigiu. A segunda pergunta é: o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes de manhã? Em Daniel, capítulo 8, versículo 14, diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Veja que interessante. Até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. O estudo que nós tivemos ontem estava falando sobre o santuário. No ritual do santuário terrestre, todas as manhãs, o sacerdote fazia um sacrifício, amanhã, de manhã e à tardinha. E no dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo, no santuário, e fazia a purificação. Então, o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que depois das 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. E quando foi que começou a purificação do santuário celestial? Mas talvez você se pergunte, mas no santuário não entra pecado. Eu já ouvi alguém fazendo algumas perguntas sobre isso. Mas uma coisa é certa, quando a gente peca, ou melhor, tudo que a gente faz é relatado em livros, e esses relatórios são levados para o céu, e ele entra lá no santuário terrestre. Então, lá entra relatórios de pecado. Pecados que foram confessados e pecados que não foram confessados. Então, Jesus está lá no céu fazendo a purificação do tabernáculo.
Olha, o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? O santuário seria purificado. Só que em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e 7, Deus diz outra coisa muito importante. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Só que ele continua dizendo que é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo, que antecede a volta de Cristo na terra. Então, o que é que acontece? Quando terminou o tempo profético, das 2.300 tardes e manhãs, começou o início do julgamento. Então, veja só. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar dos 2.300 anos proféticos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantaria um movimento para restaurar a verdade jogada por terra e anunciar ao mundo a chegada da hora e do juízo. Então, no dia 22 de outubro de 1844, terminou o tempo profético dos 2.300 anos e iniciou-se a purificação do santuário. É uma referência ao dia do julgamento, ou seja, iniciou-se o julgamento. Jesus está lá no céu intercedendo por mim e por você. Ele está julgando o nosso caso. Ele não é só o juiz, ele também é o nosso advogado. Então a gente vê aí o que acontece no santuário celestial nesse momento. E qual é o papel de Jesus no julgamento? O primeiro papel de Jesus no julgamento, ele é o juiz. A Bíblia fala lá em João 5:22, que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então Jesus, ele é o nosso juiz. E além de juiz, qual é o outro papel, qual é a outra função de Jesus desempenhada por ele? Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. E o juiz, ele é realizado em 3 fases. Primeiro, a investigação, que teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Jesus Cristo. Esse juízo de investigação começou em 1844. Jesus está julgando os casos. O terceiro é a comprovação, que ocorrerá durante os 1000 anos, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. É um período de 1000 anos que os salvos ficarão com Jesus já no céu, vão analisar os livros e entender por que muitas pessoas não foram salvas. E o terceiro é execução, que acontecerá depois dos 1000 anos, quando Jesus voltar à terra para destruir o pecado, o originador do pecado e aqueles que estiverem agarrados com o pecado. E o que Deus julgará? O que Deus vai julgar? Em Eclesiastes, vamos abrir aqui a Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então a gente vê aí falando sobre o julgamento. Mas qual é a norma pela qual seremos julgados? Antes de responder essa pergunta, é interessante entendermos uma pergunta: de que modo seremos julgados? Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, a Bíblia diz que nós seremos julgados conforme o que está escrito nos livros. Como eu falei, tudo que a gente faz é relatado em livros. Anjos estão escrevendo e esses relatórios vão para o céu. E Jesus, ele pega esses livros e analisa tudo que a gente faz, de bom e de ruim. Mas o que é mais interessante é que a gente vai ser julgado pelas obras. Mas não é pelas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos porque Jesus Cristo deu a vida dele no nosso lugar. Mas as obras têm um papel fundamental, porque as obras diz se nós formos transformados segundo o caráter de Deus ou não. E o melhor ainda, a gente tem que se arrepender das maldades que fizemos e ser novas criaturas em Cristo Jesus. Mas a última pergunta é: qual é a norma pela qual seremos julgados? Em Tiago, capítulo 2, deixa eu abrir aqui rapidinho, aqui na Bíblia, Tiago, capítulo 2, versículo do 12 ao 10, do 10 ao 12, diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Nós somos julgados pela lei. A lei é que vai ser a norma pela qual seremos julgados. Meus queridos e amados ouvintes, nesse momento eu quero fazer um convite para você, para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like, compartilhe nas redes sociais e também coloca aí nos comentários o que você está achando desse estudo. E lembre-se, Jesus em breve vai voltar. E quando ele voltar, ele quer levar você para viver com ele. Não importa o que eu e você tenha feito, se nós nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado, Deus nos dá uma oportunidade. Nós somos justificados pelo que Jesus fez lá na cruz. E lembre-se, Jesus te ama e ele vai voltar.